Estudaremos nesse vídeo uma função de primeiro grau e seu gráfico. Toda função que tenha essa forma, a vezes x, a variável, mais b, com a diferente de zero, é chamada de função de primeiro grau. O gráfico de funções de primeiro grau são sempre retas. É interessante observar aqui dois casos possíveis. Se o a, esse elemento, é diferente de zero, ele pode ser positivo, por exemplo, nesse caso, onde eu coloquei o dobro de x mais 1, esse 2 é o a, ele é positivo. Mas pode ser que seja negativo, que é o caso de f de x igual a 3x mais 4. Para fazer o gráfico, como nós sabemos que é uma reta, é uma informação dada, apenas fazemos isso. Esta expressão eu atribuo y, no caso, o y será ele a f de x. É o y que é a função de x. Então, eu atribuo o valor de x, mas bastam dois valores, eu marco dois pontos e risco e ligo com uma reta. Observem, se x for zero, zero aqui, ó, eu tenho 2 vezes 0 mais 1, y é 1. Então, 0 para x, 1 para y. Aqui, 1. E eu posso atribuir um valor para a direita ou à esquerda. Por exemplo, para x igual a 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Para x igual a 2, eu tenho 5. Este ponto. Aí o que fazemos? Ligamos esse ponto com esse através de uma reta. Colocamos aqui uma reta, passando por esses dois pontos. Pronto. Este é o gráfico desta função. Observe que ele é um gráfico crescente. Gráfico crescente. Isso ocorrerá ser crescente toda vez que o a for positivo. Vamos admitir negativo. Novamente, esse y é a função de x. Então, o valor do y é esse cálculo. Então, vamos atribuir dois valores para x. Um deles, x é zero. Observe, se x for zero, y dará 4. E eu marco esse ponto, 4, para x igual a zero. Vamos atribuir x igual a 1. Para x igual a 1, 3 vezes 1 negativo, fica 3 negativo. Com mais 4, 1. E o traçado da reta. Traçamos a reta passando por eles. Pronto. Esse é o traçado da reta correspondente ao termo a negativo. Observe que o gráfico é uma função que decresce. É uma reta decrescente. Então, só há esses dois casos para o cálculo do gráfico, para a determinação do gráfico. Vamos agora admitir um problema famoso, importante, usual, sobre função de primeiro grau. É o fato que a pessoa apresenta para você o gráfico pronto, passando por dois pontos, e nós queremos determinar qual foi a função que gerou esse gráfico. Então, esse problema é feito da seguinte maneira. Esse é o procedimento que eu vou mostrar aqui, como encontrar qual é a função. Vejam só.
Eu sei que o gráfico é reta, então a gente simplesmente faz o seguinte. A função é esta forma. Pronto. Essa é a função. Mas eu não sei o A nem B. Mas eu sei que quando x for menos 1, quando esse x for menos 1, o valor da função é 2. E eu sei que esse x, sendo 4, a função terá valor 5. Com essa informação, que x sendo menos 1, f de x é 4, que x sendo 4, f de x é 5, eu obtenho essa sentença. 2 é igual a A que multiplica menos 1 mais B. 5 é igual a A que multiplica 4 mais B. Observe que isto é um sistema que pode ser menos A mais B, equivalente a 2, e 4A mais B, equivalente a 5. Esse sistema pode ser resolvido multiplicando a primeira por menos 1, que se obtém essa aqui, essa multiplicada por menos 1, conservada a segunda equação. Isso foi feito para eliminar o parâmetro B, de onde você tem A é 3/5. Pronto, encontramos o parâmetro A. Vou escolher uma das duas. Por exemplo, a primeira. Escolhendo a primeira. Sabendo que o A é 3/5, o B será 2 vezes 2 somado com 3/5. Onde eu entendi que 3/5 estando aqui e sendo negativo, ele equivale a 3/5 positivo à direita. Portanto, aqui o B será 5 vezes 2, 10, com mais 3, 13. Pronto. Isto é B. Portanto, como que vai dar a função? Simplesmente 3/5 é no A e o B é 13/5. Pronto. Olhem como que esta função realmente satisfaz aquela condição. Vamos atribuir aqui menos 1. Se eu coloco x igual a menos 1, nesta sentença, o que você obtém? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3/5. Com mais 13/5, quanto é isso? Vai ser 10/5, que é 2. Isso equivale àquele ponto. E quando eu coloco 4, 4 vezes 3 é 12. 12/5 com 13/5. Observe que isso vai dar 25/5, que é 5. Novamente satisfaz aquela condição. E é uma equação, uma sentença de primeiro grau, portanto, reta, ok? Essa é a ideia de função de primeiro grau.